Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Bem, o livro Bahia dos Holandeses é algo maravilhoso, porque é um sonho. O livro foi um sonho. Sim, literalmente uma viagem ao passado, 1625. O livro mistura a mística do sonho com a mística da realidade da história. É um livro histórico, romântico e místico. Ou seja, dentro do livro você vai encontrar muitas coisas profundas de misticismo, de espiritualidade. O livro Bahia dos Holandeses, ele trata uma época onde o Nordeste foi mais rico, 1625 a 1655. E mostra os entraves e combates entre holandeses e portugueses, chamado vassalos, os vassalos, e a mística entre o amor de uma índia e um holandês, chamado Van Soares de Goa Roper. Van Soares de Goa Roper é um oficial holandês que é enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para o Nordeste do Brasil, porque o Brasil estava tendo dificuldades. Ele chegou aqui mais ou menos 1635, ou seja, já num período que já estava dominado, 1635, 1640. E veio para um lugar chamado Forte de Santa Catarina, em Cabedelo, Paraíba, e onde era uma situação mais calma do que o Recife. Os holandeses dominaram todo o Nordeste, e investiram muito no Nordeste, trouxeram muitos artistas, cantores, pintores. Os holandeses fizeram muito bem ao Nordeste. E em pouco tempo eles já vinham investindo em Recife. Os holandeses já vinham investindo muito, em Recife, através dos portugueses, emprestando dinheiro aos portugueses. Quando a coroa portuguesa ficou luso-espanhola, então eles exigiram o dinheiro de volta. Mas eles não tinham como pagar, então eles vieram, tomaram o Nordeste do Brasil e tomaram a Ilha da Madeira. E continuaram investindo no Recife. Os holandeses, através dos judeus que eles traziam, investiram maciçamente no Nordeste, construíram muitos templos, muitas pontes, emprestaram muito dinheiro, trouxeram artistas, e aqui na Paraíba, onde houve o primeiro culto evangélico dessa região toda, aqui no Forte de Santa Catarina. Então, o domínio holandês se estendeu em torno de 20 a 25 anos, 1625 a 1655, entre altos e baixos, combates. Entre esses maiores combates estavam duas grandes nações, a Potiguara, que era mais ou menos do rio Paraíba para cima, e as Tabajaras, que era do Recife para baixo. A nação Tabajara era uma nação católica que apoiava muitos católicos por causa dos colonizadores padres. E a nação Potiguara gostava muito dos holandeses, tinha muito envolvimento com francês e holandês, principalmente os holandeses. A nação Potiguara se apaixonou pelos holandeses desde o primeiro combate onde os holandeses enfrentaram os Recife, lá em Recife, e perderam o combate e vieram subindo, fugindo dos portugueses e espanhóis, e bateram na parede que tem na ilha Baía da Traição, que tem um paredão mais ou menos de 3 quilômetros para dentro do mar. Esse paredão, ele fica invisível quando a maré está alta, mas ele fica muito raso. Aí os navios vêm, batem e afundam. E os potiguaras salvaram os holandeses e fizeram grande amizade com eles. Até alguns índios potiguaras viajaram para a Holanda, assim que consertaram os barcos, junto com os holandeses. Daí nasceu a grande amizade potiguara com os holandeses. Os tabajaras não se davam muito bem com os potiguara. E os portugueses jogavam os potiguara contra os tabajaras replicavam. E nesse moído todo tinha francês, que eram os principais piratas da época,
tinham os holandeses que tinham direito legal a esta região por causa da La Prata, que eles tinham investido muito. De Recife até o Maranhão eles tinham investido, né? Inclusive grandes templos católicos nessas regiões, pensamos que foram os católicos que fizeram, mas não foi. Foram os holandeses que fizeram. Eles entraram para investir mesmo, para colonizar. Só que a colonização holandesa era totalmente diferente da portuguesa. A portuguesa vinha só os homens, pegava as índias e enchia de filho. Havia pessoas punidas, vinham vassalos de tudo quanto era lugares, né? Punidos para o Brasil. Já os holandeses não. Eles vinham em família e o soldado holandês solteiro tinha um tutor. E esse tutor era responsável pelo soldado holandês solteiro. Se o soldado holandês possuísse uma índia, ele era enforcado. Então, para você ter uma ideia da diferença da colonização holandesa da colonização portuguesa. Os holandeses investiam pesados e trouxeram grupos de judeus muito abastados para essa região, que em poucos anos, pouca época, a região explodiu de grande. Com o domínio holandês, o Recife era a maior região da América. O Recife era muito maior do que Nova York, que na época tinha apenas 1.300 pessoas, e o Recife muito desenvolvida. Aonde os holandeses colocaram a mão, desenvolveu muito. Mas aí houve o mesmo problema do passado. Eles emprestaram muito dinheiro e os fazendeiros ficaram sem querer pagar a conta, né? E aí a coroa luso-espanhola se dividiu novamente e os portugueses começaram a retomar o poder da sua coroa, mas sem dinheiro e sem força nenhuma. Os holandeses muito ricos, seus navios o dobro dos navios portugueses, seus canhões o dobro dos canhões portugueses, os homens de 2 metros de altura e os portugueses de 1,5 metro. Isso deu uma vantagem muito grande. A vantagem portuguesa para retomar o poder e o domínio nas terras dominadas foi filhos e punidos. Ou seja, um português daquele por ano tinha 30, 40 filhos, com várias índias diferentes. Se tornava quase uma suruba. E os holandeses não. Eles eram extremamente burocráticos, não se misturavam com os nativos, apesar de ter um tipo de uma seção dos nativos. Chegava até capitão, um índio, chegava até a ser capitão deles, participava do exército e tudo. Mas são raros os casos onde índios se envolviam com holandeses, muito raros. Já os portugueses faziam isso todos os dias, de todas as horas, de todas as formas, né? Os fazendeiros deviam muito aos holandeses, deviam carros, carruagem, vaca, boi, muito dinheiro, muita prata, e viu no retorno dos portugueses uma maneira de não pagar a sua dívida. Os portugueses viram uma maneira de tomar aquilo que os holandeses fizeram. E a Igreja Católica também se chocava, porque os holandeses eram protestantes calvinistas. E a Igreja Católica queria retomar o poder das terras dominadas. Nisso, o catolicismo apoiou severamente o domínio holandês. Né? O domínio holandês. Então, eles começaram a investir. E a maioria dos vassalos, né, e dos batavos, eram chamados batavos os holandeses, e os vassalos os portugueses. E a maioria dos vassalos guerreiros portugueses eram mestiços. Isso mostrando que a técnica deles em fazer filhos deram para eles soldados. Os mestiços, ou seja, filhos das Índias com os portugueses, eles pendiam para o lado português. Então é a maneira de fazer puíca. Era a política da época, né? Então, os portugueses encheram de filhos, trouxeram gentes, né, sem noção para matar, matavam tudo, matavam índio, matavam padres, matavam tudo, né? Tem alguns loucos que lá depois aparecem, como Raposo Tavares,
que era um idiota, ele saía matando todo mundo. Ele matava até os deles, né? Foi punido várias vezes, a punição dele, né, foi perdoada, depois ele punia de novo. Ele matava muito capuchinho, ele adorava matar jesuíta e era católico, né? Então começou a haver uma loucura. Os fazendeiros deviam muito. Veja que a história se repete. Você quiser ver o amanhã, estude o ontem. Você quer ver o amanhã, bichinho? Estude o ontem. Então, os fazendeiros deviam muito, muito mesmo aos batavos, né, aos holandeses. E, bem, se nós apoiar os portugueses, né, então, quando os portugueses ganhar, nós não precisaremos mais pagar as grandes dívidas que temos com os batavos, com os holandeses, né? Com isso, começou a haver insurgentes. E a maioria dos insurgentes, né, os Dias, os Felipe Camarão, são mestiços, né? Os príncipes portugueses eram puritanos da sua raça, que eles não se misturavam muito, mas tem muito mestiço, homens de guerra, que eram filhos de portugueses com índia, portugueses com negros, e aí se levantavam contra os batavos. Os holandeses, eles tinham um sistema de comportamento muito forte, doutrinado, né? Já os portugueses, eles eram assim muito liberais, e se misturavam muito com a tropa, com as turmas das pessoas, né, que eles dominavam. Dormiam juntos, faziam filhos.